Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Márcio e trago para vocês hoje a continuidade do nosso estudo de cálculo 1, falando sobre derivadas. Trago aqui a relação das derivadas, das regras de derivação que nós já estudamos, tá? Para a gente poder relembrar e dar prosseguimento aí ao contexto das derivadas, falando de mais um tópico muito interessante das derivadas. Depois a gente vai voltar em produto e quociente, porque eu acho que eu subi um vídeo aí de quociente e ele não ficou legal não. Ele na verdade ele travou e eu não sabia que ele tinha travado. Bom, nós vimos em regras de derivação. Eu vou passar muito rapidamente aqui para a gente fazer uma recordação aqui, tá? A primeira regra é a regra da potência, né? Você aplica a regra do tombo, né? Joga o n para frente, né? O n é expoente, joga o n para frente, né? Para derivar uma função, né? Exponencial, joga o n para frente e subtrai um expoente uma unidade no expoente. Vimos que a derivada de uma constante é zero, vimos que a derivada da soma ou subtração entre funções, você vai pegar cada função e derivar isoladamente, vamos dizer assim, né? Naquela soma ou subtração, você vai considerar cada uma função isoladamente, derivando-a isoladamente. Vimos também que se eu tiver uma constante qualquer multiplicando uma função, a derivada da constante vezes a função vai ser a constante, não muda nada, vezes a derivada da função. Aprendemos também que a derivada de e elevado a x, e é o número de Euler, isso é uma função, uma vez que o x está no expoente ali, vai ser sempre e elevado a x. Falamos sobre o número de Euler e tudo. Vimos também que o logaritmo natural, né, quando eu quero derivar o logaritmo natural de x, uma função dada pelo logaritmo natural de x, a derivada do logaritmo natural de x é 1 sobre x. Que a derivada do seno de x é o cosseno e que a derivada do cosseno é menos o seno de x. Prosseguindo a nossa relação de derivadas trigonométricas, nós deduzimos em aulas anteriores aí a tangente, né, a derivada da tangente, da cotangente, da secante e da cossecante, certo? Então a derivada da tangente nós vimos que é igual a secante ao quadrado de x. A derivada da cotangente de x é igual a menos a cossecante ao quadrado de x. A derivada da secante de x é a secante de x tangente de x. E a derivada da cossecante de x é menos a cossecante de x vezes a cotangente de x. Qual o objetivo da aula de hoje? Eu fiz essa revisão rapidinha, né, para conversar com vocês a respeito. Pedir a vocês aí que não é inscrito e que estudam cálculos, enfim, tem essa matéria, essa disciplina aí em sua faculdade, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, isso é muito importante para nós. Bom, a finalidade do nosso estudo hoje é falar sobre as derivadas de ordens superiores. Quais sejam? A derivada de primeira ordem nós já aprendemos a fazer. Vamos fazer aqui. Dada a função f de x igual a x à quinta mais 5x ao quadrado mais e elevado a x mais 4, determine a derivada de primeira ordem, né? F', né? A derivada de primeira ordem de f de x. Vamos calcular então, ó. Aí nós vamos fazer de uma maneira direta, tá, pessoal? Nós não vamos perder tempo com isso aqui não, ó. Você aplica a regra do tombo aqui e aí você vai ter o quê?
5x subtrai uma unidade no expoente elevado à quarta, mais, aplica a regra do tombo. Quando você faz isso, ele vem multiplicando o 5 aqui, ó, 3 vezes 5. 3 vezes 5, 15. Então, 15x ao quadrado, subtrai uma unidade no expoente. A derivada de e elevado a x é e elevado a x, não se preocupe. E a derivada de 4 é zero, é uma constante. Partimos para a derivada de segunda ordem, ordens superiores, é exatamente isso que nós queremos, calcular com ordens superiores, ou seja, derivadas de ordens superiores não é só a primeira derivada, é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, enfim, a que o professor for pedir lá. Eu quero a derivada de segunda ordem, lógico, eu tenho que ter necessariamente a derivada da primeira ordem para derivar na segunda ordem. Então, a derivada da primeira ordem já está aqui, eu vou derivar ela de novo. Então, vai ficar desço 4, vai ficar 20x a terceira, mais, vou descer o 2, multiplicando 15, vai ficar 30x, ok? Mais a derivada de e elevado a x, e elevado a x. Agora, derivada de terceira ordem, novamente, para eu ter a derivada de terceira ordem, deixa eu focar aqui porque é uma reclamação e vocês não estão errados. Se eu perco o foco aqui, vocês não conseguem acompanhar o raciocínio. Eu quero saber a derivada, pode aparecer assim, tá, pessoal? Ó, uma forma de escrever a derivada é desse jeito também, tá? Derivada de terceira ordem em relação à variável x, derivada da função y em relação à variável x. Em relação à variável y, em relação à função y, é o mesmo que f de x. Então, ó, eu vou pegar de segunda ordem que eu já tenho. Caso eu não tenha, eu tenho que derivar a primeira, a segunda e chegar na terceira. Então, ó, eu acho que tá bem claro. Aqui vai dar 60, por quê? Porque eu desci o expoente multiplicando 20, né? Então, ó, 60 e subtrai uma unidade no expoente. Mais a derivada de 30x é o próprio 30. Porque x elevado a 1 menos 1 vai dar 1, 30 vezes 1, 30. Mais a derivada de e elevado a x é e elevado a x. Ficou bem estranho esse e, mas, por favor, reconsidere. E a derivada de quarta ordem vai ficar da seguinte forma. Desça o expoente 2, regra do tombo, multiplicando 60. 120, e aí você vai ficar com x subtraindo uma unidade, vai ficar 1 no expoente, eu não vou escrever, mas a derivada de 30 é uma constante, não é? É zero, eu vou escrever ela? Não preciso, mas a derivada de e elevado a x, e elevado a x, está aqui, a quarta derivada. Esse foi o primeiro exemplo. Vou pedir licença para virar a folha, que a gente tem que economizar a folha, né? E aí eu fiz um estardalhaço aqui, mas tudo bem. Vamos voltar aqui ao nosso próximo exemplo, que pede o seguinte, ele pede a segunda derivada. Ele não deu a primeira, tá vendo? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, eu tenho que achar a derivada de primeira ordem e depois derivar de novo para achar a derivada de segunda ordem. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Eu vou considerar como, isso aqui é uma nomenclatura que eu gostaria que vocês tivessem esse contato, porque pode aparecer assim e você não saber o que significa. D2f em relação a dx2 é a derivada de segunda ordem da função f em relação a x.
Então, eu vou achar a derivada de primeira ordem, f' de x, que é a mesma coisa que aquilo ali. A derivada de 2x, posso até copiar ela aqui, né, para vocês acompanharem. F de x é 2x mais seno de x mais cosseno de x mais e. Então, ó, a derivada de 2x é o quê? É você descer o expoente da variável, que é 1, multiplicar por esse número constante. Vai ficar 1 vezes 2, 2. Em cima do expoente, 0, porque 1 menos 1 dá 0. Então, é o próprio 2. A derivada do seno é o cosseno. Mas a derivada do cosseno é menos o seno de x. Agora preste atenção. Mas eu colocaria a derivada de e, lembrar que e é o número de Euler. Não é uma função, é uma constante. E qual é a derivada da constante? 0. Mas, professor, você não falou que e é uma função? Não, e elevado a x. Aqui e é um número irracional. A derivada de um número irracional é 0, é um número, de uma constante irracional. Certo? Então, ó, eu achei a primeira derivada, vou organizar aqui. Dá uma organizada aqui. 2 mais cosseno de x menos o seno de x, porque mais com menos dá menos. Eu vou achar a derivada de segunda ordem. Você pode colocar 2 tracinhos ou colocar o 2 entre parênteses ali. Então, ó, a derivada de 2 é 0, que é uma constante. A derivada do cosseno menos o seno, menos a derivada do seno é o cosseno de x. Tudo bem? Então, essa é a derivada de segunda ordem, que é a que nós queríamos encontrar. Vamos para o próximo exemplo, exemplos bem tranquilos. Questão tranquila, não aparece dificuldade. Note o seguinte, ele quer a derivada de segunda ordem e que calcule o valor numérico dessa derivada de segunda ordem quando x assumir o valor 1. Lógico que a gente vai achar a derivada de primeira ordem, né? Deixa eu prolongar aqui, y. Eu vou copiar aqui, ó, y. É mania, né, de professor, né? Y é igual a 3x à quarta menos 2x ao quadrado. Perceba, y', ou seja, a derivada de y vai ser o quê? Vai ser, desce o 4 multiplicando, 12, subtrai uma unidade no expoente, elevado à terceira, menos, desce o 2 multiplicando o 2, ó, multiplicando quem está na frente do x. Então, 4 subtrai uma unidade no expoente, vai ficar 1, eu não escrevo 1. Eu achei a derivada de primeira ordem, nós precisamos achar a derivada de segunda ordem, ou seja, vou trocar aqui por uma outra nomenclatura, que é a mesma coisa, f2 de x. f2 de x, eu vou derivar isso aqui. Como é que eu derivo isso aqui? Desço o expoente multiplicando o coeficiente ali. 36x subtrai um expoente, subtrai uma unidade no expoente, menos a derivada de 4x é o 4.
porque o x ali vai estar elevado a zero, que é igual a 1. Só que ele quer a derivada de segunda ordem quando o x for igual a 1. Vamos calcular? 36 vezes 1 ao quadrado menos 4. E aí você ficou com a derivada de segunda ordem, né? No valor numérico 1, né? 1 ao quadrado é 1 mesmo. 1 vezes 36 vai dar 36 menos 4, que é igual a 32. Um último exemplo, saideira, para a gente poder matar essa aula e fechar esse assunto de derivadas de ordem superiores, né? Vai ser esse aqui, que é muito legal. Ele quer a derivada de 15ª ordem. Eu vou escrever aqui, para poupar a forma de escrita, o f de x é igual ao seno de x. Tudo bem? Ele quer derivar o f de x. Então vamos derivar. Ó, o f' de x, a derivada do seno é o cosseno de x. Vou derivar de novo a segunda derivada. A derivada do cosseno é menos seno de x. Vou derivar pela terceira vez. A derivada da minha função anterior, né, da linha anterior aqui, ó, vai ser menos, eu conservo. Qual é a derivada do seno? Cosseno. Cosseno de x. Então, ó, preste atenção. Aí eu já vou modificar aqui, eu vou colocar a quarta. Derivada de quarta ordem. Eu vou conservar o menos. Qual a derivada do cosseno? Menos seno de x. E aí você observa que o que aconteceu aqui? Menos com menos dá mais, ficou seno de x. Perceba que ao fazer a derivada 1, 2, 3, 4 vezes, eu retornei a minha função inicial. Então, o que ele está pedindo para você observar aqui? Você não vai braçalmente fazer 15 derivadas aqui. Você vai observar um padrão que está se repetindo. Então, perceba que ao começar a derivar, e na quarta vez que eu derivo, eu cheguei à minha derivada da minha função inicial. Aliás, eu cheguei à minha função inicial, a qual eu queria derivar. Então, para eu derivar 15, aqui eu derivei 4 vezes e voltei à minha inicial, né? Se eu pegar o 15 e dividir por 4, vai dar 3 vezes 4, 12, para 15, 3. O que é mais importante para nós é o resto. Quer dizer o seguinte, que derivar uma função, encontrar uma função derivada, né? A derivada de uma função de ordem na 15ª ordem, é o mesmo que calcular uma derivada na terceira ordem aqui nesse caso. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte: qual foi a derivada na terceira ordem? Menos cosseno, né? Então, ó, o D15 de seno de x, ou seja, derivada na 15ª ordem do seno de x em relação a dx na 15ª ordem,
é igual, nós já calculamos aqui, ó, menos o cosseno de x. Está aqui calculado. Mais fácil do que isso não tem como ser, né? Pior é isso não. Pior é que quando a gente pegar a regra de L'Hopital, você vai ver lá os limites indeterminados, que eles, poxa, vira nada. A dificuldade é zero. Lógico que para você aplicar a regra de L'Hopital, você tem que conhecer derivadas, certo? Por isso a gente estuda derivadas, pessoal. A gente tem que estudar derivadas, a gente tem que aprender o passo a passo para a gente poder caminhar. Espero que tenham gostado. Se isso aconteceu, deixa o seu like. Se você está estudando esse conteúdo, compartilhe com seu amigo. Se inscreva no canal, isso vai ajudar muito a gente a continuar postando vídeos aqui. Até uma próxima videoaula. Bons estudos a todos vocês.